Um momento histórico para o nosso país, os cuidados e também o que pode e o que não pode nesse ano eleitoral. E também o contexto histórico do nosso país e também da nossa região, quando se fala em candidaturas, quando se fala nas eleições 2018, que é o tema do Entre Linhas dessa noite. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui na Univates, na TV Univates, no canal 15 da NET e também, claro, você pode nos acompanhar pelo canal 15 da Brasrede, de Arroio do Meio e ainda pela página da TV Univates nas redes sociais, na internet, você pode nos acompanhar pela live ao vivo. Bom, nós vamos falar hoje, como eu já disse na abertura, sobre as eleições 2018. São as principais dúvidas, né? Tanto de candidatos como de eleitores ou mesmo pessoas que trabalham em campanhas, os cuidados que as pessoas devem ter e também analisar um pouco historicamente como se mostra essa eleição de 2018, o que dá para também comparar com eleições, com pleitos passados, enfim, trazer um pouco também da visão de candidaturas, o que elas propõem, enfim, trazer um pouco do contexto histórico com essas duas pessoas que nós vamos conversar hoje. Eu vou cumprimentar o doutor Rodrigo de Azevedo Bortoli, ele é juiz eleitoral da comarca de Lajeado, ele está aqui conosco, e também o Matheus Dalmas, ele que é professor de História aqui da Univates, ele também lida então com toda essa questão histórica e ele vai nos trazer informações sobre isso. Vou cumprimentar os senhores, obrigado pela presença. Primeiro eu vou te cumprimentar, Rodrigo, boa noite. O que a gente pode falar dessa eleição? A gente percebe que tem muitas mudanças, né? Mudanças talvez até mais acentuadas do que em eleições anteriores, nas últimas décadas, né? A própria campanha é muito mais curta e que dá para destacar como as principais mudanças e os cuidados que as pessoas devem ter para este ano. Tudo bem? Tudo bem, satisfação de estar aqui, boa noite aos espectadores. Satisfação também ter o professor Matheus Dalmas aqui para a gente conversar. Eu acho que fundamental, primeiramente destacar, Júlio, o que para mim é o mais importante do pleito de 2018, que é a possibilidade de recuperação do comando da nação a partir do voto popular. Essa é a face mais importante e mais bonita do pleito. Por outro lado, esse é um pleito, como tu anotaste, que traz o que mais traz novidades. E se nós formos fazer uma comparação mais pretérita, de 10 anos, por exemplo, é muito diferente. Este pleito ele tem a característica de consagrar reconhecidamente agora situações que vêm se manifestando nos últimos 2 pleitos. Então, 2016 de uma forma mais evidente e 2014 de forma mais subliminar, desconhecida, mas não, por isso, não real, né? Que é o espaço virtual como grande espaço de propaganda em detrimento àqueles espaços tradicionais de propaganda que a gente conhecia e que cada vez perdem importância. Então, esses 2 cenários são os cenários que eu observo nessa nossa abertura, né? Bacana, vamos aproveitar e aprofundar isso ao longo do programa. Também estamos recebendo o professor Rodrigo, aliás, o Rodrigo é o nosso doutor aqui, o Matheus Dalmas, que está conosco, professor de História aqui da instituição, ele que também gentilmente atende o nosso pedido de vir aqui ao Entre Linhas. Boa noite, obrigado pela presença. Professor, é uma eleição que a gente percebe que os ânimos, muitas vezes até entre eleitores, estão acirrados, e a gente vê isso de uma forma muito forte em redes sociais. Sempre foi assim, professor? Boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite, Rodrigo. Nem sempre foi assim, né? O que a gente pode considerar é que o fenômeno novo que o Rodrigo destacava aí, do uso da internet, das redes sociais, que vem sendo um uso mais frequente
e a gente já verificou em 2014, 2016, esse é um fator que traz uma diferença no comportamento do eleitor. Afinal, é possível para o eleitor externar a opinião, aumentar os espaços onde é possível colocar um ponto de vista. Esses espaços são extremamente abertos e democráticos, então os pontos de vista colocados ali nem sempre são muito educados, nem sempre são muito fundamentados, e o que aflora muito mais é como se fosse muito mais uma relação emocional com os temas do que uma relação racional. Eu diria que não apenas sobre política, qualquer assunto que viraliza nas redes sociais só viraliza porque consegue seduzir um grande público num curto espaço de tempo. E o fator que exerce sedução não necessariamente é racional. O que seduz o público a ficar comentando bastante um post, a ficar curtindo bastante uma página, é um fator extremamente emocional, é o que subjetivamente seduz. E especificamente nessa conjuntura de 2018, existe por parte do eleitorado uma espécie de saturação em relação a partidos políticos tradicionais, a nomes da política bem tradicionais. Existe um desgaste das instituições democráticas como um todo, dos três poderes, não é apenas um desgaste do executivo e do legislativo, também existe um desgaste do judiciário. E nesse momento de descrédito de instituições tão importantes para a democracia, acabam aflorando sentimentos ou desejos por soluções rápidas e curtas, né, para resolver questões ligadas à corrupção ou à ineficiência da gestão. Mas, Matheus, muito mais um pensamento mágico exato, do que num pensamento fundamentado. Né? Exato. Então, isso que a mim, pessoalmente, assusta e remete a muito mais preocupações do que esperanças nessa perspectiva popular que se estabelece nas redes. Né? Então, só essa ponderação, porque se a gente não diz isso, às vezes passa a impressão de que isso efetivamente pode ser uma solução, quando, na minha compreensão, isso de forma alguma vai ser a solução. E, pelo contrário, nos afasta da construção de efetivas soluções. Perfeito. Eu diria que a tradição do eleitorado brasileiro, e olhando as eleições em décadas anteriores, desde o final do regime militar até hoje, nas eleições presidenciais existe um certo padrão do perfil de escolha do eleitor. O eleitorado brasileiro normalmente vota em candidatos que tenham propostas que se localizam dentro de campos políticos que a gente pode chamar de centro, ou de centro-direita, ou de centro-esquerda. São propostas que, em linhas gerais, não fogem muito da ideia de que existe um compromisso do Estado com o bem-estar social. Esse compromisso do Estado pode ter uma conotação mais de esquerda, como teve nas primeiras décadas dos anos 2000. A gente teve, com a eleição do Lula, com a eleição da Dilma Rousseff, a gente teve propostas que tinham um compromisso maior do Estado com demandas da sociedade. Na década passada, a gente teve os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, onde o enfoque maior não era tanto o compromisso do Estado com demandas da sociedade, era muito mais com a estabilização da economia. Mas, de qualquer modo, tanto a era FHC quanto a era Lula e depois Dilma tinha pontos em comum, que era o compromisso do Estado com o bem-estar social. E o que o Rodrigo está dizendo é que nessa conjuntura de 2018, diante do desgaste de tudo que representa a democracia, aparecem soluções mágicas no sentido de abrir mão, quem sabe, da relação sociedade civil e Estado, que vem se caracterizando por um protagonismo da sociedade civil e por um Estado que atende demandas da sociedade, substituir esse modelo por um outro modelo em que o Estado assume o papel de saber o que é melhor para a sociedade civil. O Estado assume o papel de tomar as decisões mais relevantes e com isso, encontrar soluções mais rápidas e eficientes, propostas extremistas nesse aspecto, como se fosse possível um chefe do executivo tomar decisões que pudessem melhorar a vida da sociedade em vários temas. São propostas que estão ligadas a um campo político de extrema, né, eu diria de extrema direita, e que tem ganhado
um número grande de interessados ou de público seduzido em torno dessas propostas. Mas eu concordo, né, com o Rodrigo, são propostas que não geram sociabilidade, né, elas não parecem ter eficiência a longo prazo, e elas seduzem, né, nesse momento, porque parece que resolvem todos os problemas que têm a ver com corrupção, com ineficiência, com falta de credibilidade, com falta de legitimidade que o governo federal sofre nesse momento. Então, as redes sociais têm sido o local onde a tensão do debate, o radicalismo da opinião, a falta de ponderação para debater aparecem, e o conteúdo dessas opiniões extremadas gira muito em torno de acreditar que é possível alguém colocar, alguém dar um soco na mesa e resolver todos os problemas na base de decisões do executivo. E isso sim é uma proposta mirabolante, é uma solução mágica e extremada. Muito bem. Nós vamos seguir nessa linha. Você falou do desgaste dos três poderes, também o judiciário, a gente vai aprofundar nisso, e também desses extremismos, dessas opções históricas de mesmo à esquerda ou à direita, mas compromissos aí mais ligados ao centro. Daqui a pouco a gente entra nesse debate, mas antes do intervalo, o primeiro momento aqui passou muito rápido, daqui a pouco a gente volta então com a segunda parte do Entre Linhas. De volta ao programa Entre Linhas, TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede e também, claro, na internet, nas páginas da TV Univates. Nós estamos falando com o Rodrigo de Azevedo Bortoli, juiz eleitoral da comarca de Lajeado, e também o Matheus Almaz, ele que é professor de História e vai nos falar também sobre esse tema, que é eleições 2018, as principais demandas, cuidados, o que a população deve cuidar, os candidatos, os veículos de imprensa, enfim, o que a gente pode aí apontar aí nesse período eleitoral que está começando, está no seu início, e também, de uma forma geral, o contexto histórico, que a gente dá para analisar historicamente, os campos políticos que cada candidato pertence, tudo isso a gente vai nortear neste programa, que já está na sua segunda parte. E nós falávamos aqui, eu gostaria de destacar, daqui a pouco vocês analisem isso, desse desgaste dos três poderes, não só o executivo como o legislativo, né, professor? E Rodrigo também. E a gente vê que hoje, eu vejo uma figura, eu vou lembrar dela, que é o juiz Sérgio Moro, né? Que ele se tornou, eu não sei se na história tem alguém que tenha tamanha popularidade ou não, né, dentro do Brasil. Ele quase se torna um popstar, né, para alguns, e para outros ele é até uma pessoa que tem lado, enfim, as pessoas reclamam. Como é que dá para avaliar o trabalho dele, até você também que é da área, como é que ele vem trabalhando? É da forma correta? Ele poderia ser menos evidente, ser menos exposto, né, a imagem dele, o nome dele, apenas ser mais um coadjuvante, fazer o trabalho dele? Como é que dá para avaliar o juiz Sérgio Moro e também outros que trabalham nessa questão, especialmente da Operação Lava Jato? Tem como avaliar essa questão específica? Professor, pois não. Eu considero que antes do Sérgio Moro houve um outro juiz bastante popular, que foi o Joaquim Barbosa. Ah, sim. E nesses momentos em que nomes do judiciário se destacaram antes do impeachment da Dilma, então antes de 2016, o judiciário não tinha uma imagem tão desgastada. Pelo contrário, o judiciário era tido como, dos três poderes, a única instituição que merecia algum tipo de credibilidade por parte do eleitor. Isso ficou muito evidente no momento, por exemplo, em que foram condenados todos aqueles nomes ligados ao mensalão que houve durante o governo Lula, nomes ligados em torno do José Dirceu, o ex-deputado federal, ex-ministro José Dirceu. No momento em que houve condenação de pessoas do alto escalão do governo Lula e de outros partidos políticos também, né, e que foram para a prisão, se destacou muito a figura de nomes do judiciário e do Joaquim Barbosa. Ali daria para dizer que, diante do desgaste natural do executivo e do legislativo, diante de investigações da Polícia Federal naquele momento, que mancharam a imagem de nomes bem famosos, né, de vários partidos políticos e do executivo e do legislativo, naquele momento o judiciário parecia
assumir uma imagem de credibilidade perante o eleitor. O papel das mídias interativas para que se disseminasse uma série de informações negativas a respeito dos escândalos de corrupção dos políticos e partidos tradicionais também contribuiu naquele momento para que o judiciário passasse a ser um poder com maior credibilidade. Mas o processo de impeachment da Dilma Rousseff em 2016 e a série de decisões que houve no âmbito do judiciário a partir dali, considerando que houve uma polarização muito grande entre aqueles que defendiam o não impeachment, né, e aqueles que achavam que deveria ocorrer o impeachment, essa polarização foi muito grande na sociedade civil. E diante daquele processo de 2016, qualquer decisão do judiciário que fosse benéfica para um lado ou para o outro foi tomada como não apenas uma decisão técnica, e sim uma decisão que também tinha um cunho político. E 2016 em diante, eu poderia dizer que até mesmo o judiciário passou a perder a imagem de instituição democrática com credibilidade. O judiciário também passou a ser visto tanto por quem queria derrubar a Dilma, quanto por quem queria manter aquele governo, como uma instituição que também toma decisões políticas. E aí, então, o Sérgio Moro virou uma figura célebre, mas não igual ao Joaquim Barbosa. É como se o Joaquim Barbosa fosse um integrante do judiciário que tivesse credibilidade perante eleitorados que gostam de diferentes bandeiras partidárias. E o Sérgio Moro virou uma figura popular para quem era contrário ao governo Dilma e virou uma figura execrada por quem é favorável, né? Por quem era favorável ao governo Dilma. Então eu diria que nos últimos 2 anos existe um acirramento muito grande do debate político entre os eleitores, entre a sociedade civil. Esse acirramento foi muito motivado, foi muito impulsionado por todo o processo político que levou a decisão de fazer o impeachment da presidente. Toda a nova coalizão política que acabou apoiando o governo Temer sofreu o tempo inteiro, desde 2016 até hoje, uma oposição forte por parte daquele eleitorado que não foi favorável ao impeachment, e o governo Temer, nesses 2 anos e poucos, convive com uma crise de credibilidade, com falta de popularidade por vários motivos, mas um dos motivos tem a ver com a origem do governo, é a origem a partir de um processo político que sofre vários questionamentos. E o judiciário, como foi uma instância importante para legitimar uma série de decisões, acabou sofrendo as críticas de quem era a favor ou contra. Então eu diria que o judiciário teve o seu momento de maior credibilidade quando acabou condenando para a prisão políticos de diferentes partidos, e acabou sofrendo uma menor credibilidade quando acabou fazendo parte desse processo político de 2016, que foi bastante acirrado e ele foi bastante radicalizado, né? O Dr. Bortoli também pode contribuir, mas eu lembro de uma questão, por exemplo, que me vem à memória, do depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro, e aquilo foi visto em dado momento como um grande confronto entre Moro e Lula. Assim, eu não sei de quem é a culpa disso, se isso é da imprensa, se isso é da população que vê assim, se isso é dele, do próprio juiz Moro, do judiciário, não sei como é que a gente pode avaliar isso, mas a gente via isso claramente de uma forma muito explícita e muito popular, né? Doutor, se quiser também contribuir com a análise do professor e também sobre isso. Eu vou começar no que eu divirjo do Matheus, né? Eu acho que tenho convicção de que a diferença entre como ficou a figura do Joaquim Barbosa e como ficou e está a figura do Sérgio Moro decorre essencialmente de 2 razões. Primeiro, os momentos políticos são extremamente diferentes. E segundo, Joaquim Barbosa se afastou da cena, né, antes de que tivesse esse momento atual. Então, por isso que eu tenho para mim que as situações de ambas as figuras são diferentes por essas razões e não essencialmente pelas suas conduções como magistrado, que não vejo muitas diferenças. Há diferenças? Há, mas também há semelhanças.
E quando o Matheus refere às ações políticas, esse tema é muito importante. E ele era tido como um tema meio que proibido, assim, das ações políticas do judiciário. Toda a condução de uma unidade judiciária, toda a condução de um processo, toda decisão, seja uma decisão liminar, cautelar ou uma decisão definitiva, ela traz em si, na sua própria fundamentação jurídica, legal, um vértice político, subjetivo, um vértice ideológico. Uhum. Né? E isso, a direita, tradicionalmente, sempre diz, acusa a esquerda de ser ideologizada, quando as manifestações da direita têm a sua ideologia também. Então é importante verificar que isso é absolutamente ordinária atividade judiciária. O novo que tem as decisões judiciárias com as suas cargas eminentemente jurídicas e que trazem em si, como eu disse, um conteúdo sempre político, ideológico, elas passaram a compor um cenário que era um cenário, de certa forma, eleitoral. E é essa novidade que assusta e é essa novidade que traz uma certa perplexidade da sociedade. Então é importante fazer essa distinção entre a política e o eleitoral. E na fala do professor Dalmas, em vários momentos dá para ver que o professor coloca o impeachment, o processo de impedimento da presidente Dilma, quase que como um período eleitoral. Não típico, atípico, mas um período eleitoral. O que é uma das tantas distorções que evidencia a sua inadequação. Que não poderia ser um terceiro turno, mas acabou tendo esse contexto. Então, essa observação também eu quero pontuar. Tem um outro aspecto da fala do professor Dalmas que é importante, que não fica restrito ao ambiente político-partidário, mas às perspectivas da sociedade, das comunidades, que é essa obsessão pelas prisões. Como se as condenações em ações penais e como se as prisões elas passassem a ser a grande resposta do Estado, a resposta do Estado que vai solucionar todos os problemas, desde a corrupção, desde a falta de qualidade da educação, até os problemas de estrutura de saúde, seja estrutura de saúde pública e saúde privada, o que é um imenso de um equívoco. Fica uma torcida no sentido de como se o campo político, vários campos políticos de esquerda torcem para que políticos de partidos de direita sejam presos e vice-versa. Mas essa é uma distorção da nossa sociedade. E eu não estou dizendo que essa é uma distorção de quem tem alinhamento ideológico à direita ou à esquerda. Essa visão do direito penal como o ponto de salvação do país e a prisão, outro ponto de salvação, é um absoluto equívoco nas elaborações e nas afirmações. Tanto que a gente continua prendendo e, de forma nenhuma, resolvendo os problemas, sejam eles políticos ou de outra natureza. Muito bem. Professor. Existem interrupções do processo democrático que acabam criando um contexto de enorme instabilidade política e é possível fazer uma comparação, guardada as suas devidas proporções, com um ambiente de instabilidade política que houve no Brasil, por exemplo, no início da década de 60, com um ambiente de instabilidade que o impeachment de 2016 acabou causando. Em 61, só para lembrar, né, o telespectador, em 1961 foi eleito um presidente com enorme popularidade e naquele momento nunca antes um presidente havia sido eleito com tamanha quantidade de votos. Esse presidente foi o Jânio Quadros. E o Jânio, 7 meses depois, renunciou à presidência e tudo leva a crer, as hipóteses nos levam para a ideia de que a renúncia foi feita com um objetivo do presidente de se transformar numa espécie de presidente com mais poder. A renúncia prematura daquele governo acabou... a saída prematura daquele presidente acabou abrindo um vácuo de poder, no sentido de quem substituirá. Houve um radicalismo político no sentido de permitir o João Goulart, o vice, ou não permitir.
todo o processo político, toda a conjuntura inaugurada pela renúncia do presidente naquele momento, acabaria culminando com o golpe militar de 64, que, entre outras justificativas, havia a ideia de um Estado forte, militarizado, para causar a estabilidade política e afastar tendências perigosas na política. Muito bem, nós vamos aprofundando, intervalo antes, daqui a pouco voltamos. De volta ao programa Entre Linhas, aqui na TV Univates, recebendo para falar sobre eleições 2018, sobre as principais dúvidas e também toda a história, né, que envolve esse processo eleitoral, as outras eleições, enfim, um pouco do histórico disso e também do momento político que a gente vive. Estão aqui Rodrigo de Azevedo Bortoli, juiz eleitoral da comarca de Lajeado, e também Matheus Dalmas, ele que é professor de História. Nós vamos seguindo, nós estávamos falando aí historicamente, estávamos falando lá de 61, né, quando o presidente ele renunciou após 7 meses. Eu queria fazer uma comparação histórica, não sei se dá para fazer, porque eram momentos também políticos totalmente diferentes, eram candidatos, eram políticos diferentes, mas nós vivemos recentemente o impeachment de Dilma Rousseff, isso gerou todo um alvoroço e gera ainda, agora mesmo até a prisão de Lula também gera algo parecido. E lá atrás, no início dos anos 90, nós tivemos o impeachment de Fernando Collor. Semelhanças e diferenças, professor de História, tem como comparar esses dois momentos ou é impossível comparar porque é totalmente diferente? São bastante diferentes, né? Se a gente comparar o impeachment do Fernando Collor com o impeachment da Dilma Rousseff, são conjunturas, circunstâncias bastante diferentes, né? Em 92, basicamente, o Fernando Collor de Mello era um presidente de um partido pequeno, insignificante, o PRN, um partido nanico. Foi um presidente eleito por um partido pequeno e sem uma base aliada no Congresso. Essa base acabou sendo construída depois da eleição do Collor. E ao longo dos 2 primeiros anos daquele governo, houve uma perda de popularidade muito grande daquele presidente. Os planos de combate à inflação, que já vinham dando errado no governo anterior, no governo Sarney, continuaram não dando certo durante o governo Collor. A popularidade do presidente diminuiu. E na medida em que surgiam notícias de escândalos de corrupção, e o escândalo de corrupção do Collor girava muito em torno de Caixa 2, né, envolvendo o tesoureiro, o PC Farias. Na medida que surgiam notícias a respeito de Caixa 2 durante a campanha eleitoral do Collor, os partidos políticos mais tradicionais que sustentavam aquele governo foram saindo do governo. O governo Collor foi ficando sem aliados. E na medida que ele ficou sem aliados, foi muito tranquilo para o Congresso encaminhar um pedido de impeachment. Naquele momento não houve nem sequer uma polarização na sociedade, no sentido de uma parte do eleitorado que votou no Collor se sentir golpeada, né, por parte da coalizão política que saiu do governo Collor. E no governo Dilma, a única comparação que talvez a gente possa dizer é que também no momento de impopularidade da presidente, de descontrole da inflação naquele momento, houve pressões para que o governo Dilma tomasse providências para combater a inflação, para manter o índice em no máximo 6% ao ano. Na medida em que essas medidas não aconteciam e que escândalos de corrupção também apareciam e a impopularidade da presidente era cada vez maior, também houve fuga de aliados no Congresso, né? Também houve uma tentativa de partidos não ligados ao campo de centro-esquerda, mas de centro-direita, né, de isolar o governo, de abandonar o governo, de pular fora do barco, né, deixar o governo naufragar sozinho. Mas a Dilma Rousseff não era de um partido pequeno, né, de um partido nanico, né, ela era filiada em um dos grandes partidos que o Brasil tem, né, que é o Partido dos Trabalhadores. E tinha todo um eleitorado fiel já. E tem um eleitorado grande e fiel. E, além disso, existem aliados do Partido dos Trabalhadores que também não abandonaram o governo naquele momento, como o PCdoB, né, que vem sendo um partido bastante aliado do PT nos últimos anos. Então, é um governo que acabou sendo abreviado por uma nova coalizão que se formou no Congresso, mas o governo que caiu representava uma quantidade significativa de eleitores e era sustentado por partidos grandes. Então aí houve uma grande polarização por parte do eleitorado e mesmo dentro do Congresso. Houve um radicalismo muito grande nas discussões dentro do Congresso e fora do Congresso.
Eu diria que quando o Collor caiu, poucas pessoas levantaram a bandeira de que ele deveria ficar. Quando a Dilma caiu, houve uma enorme polarização. Que, bem ou mal, né, o Rodrigo falava corretamente antes, poxa, 2016 não era cenário eleitoral, né, as pessoas tratando ali como se fosse uma eleição, mas... E houve uma ruptura, inclusive, do PMDB e o PT, né? O presidente, o vice, os aliados. O PMDB saiu do governo, né? Saiu do governo. Mas em 2016 parece que se inaugurou o processo eleitoral. Era como se aquela decisão do grupo de se retirar do governo Dilma e aprovar o impeachment tivesse inaugurado um processo sucessório, no sentido de que aquela nova coalizão iria lançar um candidato. O governo que caiu deveria, então, de algum modo se proteger e se fortalecer para tentar recuperar o poder. De 2016 em diante, o que se viu foram articulações sobre quem serão os candidatos, como será a sucessão. A sucessão presidencial ficou inaugurada ali, né, no debate. Né? Eu acho que tem um aspecto que falta na fala do Matheus, que é a questão da razão dos processos de impedimento. Que lá no processo de impedimento do Fernando Collor havia fato específico de cunho, efetivamente de cunho de alegada corrupção, enquanto no processo de impedimento da Dilma se criou a tal da figura das pedaladas fiscais. Isso é fundamental. Isso é absolutamente fundamental, sobretudo na perspectiva do direito. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso coloca os dois eventos em patamares absolutamente diferentes. Sem dúvida. Mas tem outro aspecto que eu quero recuperar da fala do professor, que ele falou lá quando tratou de Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, e tratou agora de Fernando Collor, é a tal da questão da popularidade. Bem, a principal questão é isso. Quem cria a popularidade? Né? E as lições que a história nossa já deu, desde Jânio Quadros, também referido pelo professor Delmato, e qual tem sido o resultado das criações de popularidade. Todas. Talvez tenhamos algumas exceções, e se existem essas exceções, são apenas para confirmar a regra, negativas. O resultado final das criações de popularidade são negativas. E é importante a gente chamar a atenção, então, para isso e termos essa reflexão de quem cria essas popularidades e por que criam. Né? Outro aspecto que é relevante, e está na fala do professor, e é verdade isso do ponto de vista histórico, é que sempre as pautas da crise são pautas da economia. São pautas do setor produtivo e não são pautas da sociedade, não são pauta dos trabalhadores. Né? E quem é que cria essas pautas? São as mesmas figuras, as mesmas instituições que criam as popularidades. Né? E que depois, às vezes, abandonam essas figuras populares no momento que percebe o fracasso daquele agente. Perfeito, é isso aí. Eu diria, complementando a tua fala, que um presidente popular ou um governo popular é quase que imbatível, né? Porque um governo popular atrai aliados, dificilmente será será objeto de algum processo de impeachment. Pelo contrário, é um governo que, em nome da popularidade, se coloca até mesmo acima de algumas instituições, comete alguns abusos, porque nada acontece contra um governo popular, né? A gente tem exemplos históricos de presidentes que foram extremamente populares, não só no Brasil, né, na América Latina como um todo, e naqueles momentos de auge da popularidade, os governos puderam tomar decisões sem sofrer grandes contestações, porque não existe por parte de partidos políticos e da base aliada de um Congresso o interesse de se afastar de um nome muito popular. Agora, do contrário, quando a popularidade é baixa, aí a migração de partidos da base aliada para a oposição é muito ligeira, é muito rápida. E um governo sem aliados é vulnerável. O que causa popularidade, né? Que é o que o Rodrigo está perguntando. Normalmente são pautas da economia, né? O que garante popularidade é uma estabilidade econômica, é uma produção de riqueza aumentando, a geração de emprego acontecendo, a sensação de consumo por parte de diferentes setores da sociedade existindo,
um clima de euforia econômica de algum modo pairando no ar. Tem que mudar a vida das pessoas. Tudo isso dá uma sensação de estabilidade e crescimento. Muito bem. Eu queria citar um outro ponto, e até para tirar uma dúvida, daqui a pouco o doutor pode nos ajudar, a questão do candidato Lula, né? Que uns chamam de candidato, outro não. Ele chegou a ser, se não me engano, registrado. Ele é candidato. Ele é candidato, tá claro. Mas ele está impedido, por exemplo, de participar. A gente vê também a ausência em alguns momentos eleitorais aí do Partido dos Trabalhadores também. Já tem um vice definido, que é o Fernando Haddad, enfim, e depois também já uma vice caso Lula não pudesse assumir. Para explicar, para tirar qualquer dúvida, qual é a situação neste caso de Lula e o que pode acontecer daqui para frente? Ele pode vir a assumir, depende da questão judicial dele também, judiciária, enfim, o que dá para falar sobre este caso? Primeiro, o ex-presidente Lula é candidato, porque no momento que ele teve o registro da candidatura dele promovido. A validação desse registro de candidatura ainda está pendente de julgamento. E essa semana surgiram, principalmente hoje, sinalizações de que esse julgamento ocorrerá amanhã. Então, não sei se isso efetivamente ocorrerá ou não. Então, a situação é essa. A situação do trato que a imprensa tem dado para ele tem dois aspectos. Primeiro, as opções editoriais das emissoras, e segundo, as decisões da juíza da Vara de Execuções Criminais lá de Curitiba, que tem também imposto limitações das possibilidades dele, considerando a sua condição de preso sob a autoridade dessa juíza. Então, é isso que está posto. A definição a partir de agora vai se dar a partir desse julgamento do seu pedido de registro de candidatura. E aí tem algumas possibilidades, com o deferimento, com o indeferimento. Mesmo com o deferimento pode haver recurso por parte dos outros partidos. Em havendo o indeferimento, o Partido dos Trabalhadores, a coligação, também pode manusear. Então isso é uma situação ainda incerta. O que tem-se hoje é o pedido de registro e que está pendente de julgamento. Muito bem, a gente segue, se depois o professor quiser colaborar com este assunto, mas antes a gente precisa fazer um intervalo rápido, daqui a pouco nós voltamos com o último bloco do Entre Linhas. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. O professor Matheus Dalmas, professor de História, e também Rodrigo de Azevedo Bortoli, juiz eleitoral aqui da comarca de Lajeado. A gente segue falando sobre as eleições de 2018 e também de eleições de um modo geral, mas falando dessa eleição aqui, professor, a gente falava até no intervalo aqui, e é importante citar, porque até tu estudou isso, tu separou isso de uma forma, dos campos políticos que estão representados nessa eleição com esses candidatos, e aí estamos falando de eleição à presidência. O que dá para falar sobre isso? Rapidamente, tentando falar sobre os campos políticos, existem 13 candidatos a presidente, né, nessa eleição. Um ponto de vista, uma maneira de interpretar a característica política desses candidatos é agrupá-los em campos políticos com ideias mais ou menos em comum. Então eu consigo identificar 6 campos políticos diferentes, são 3 esquerdas e 3 direitas diferentes, e então daria para dizer rapidamente, existe uma extrema esquerda com ideias socialistas, que em resumo significa uma estatização das forças produtivas e um discurso até contrário ao direito liberal, à democracia, numa ideia de trabalhadores controlando o Estado. A gente tem um partido com um discurso bastante ortodoxo em relação a isso, que é o PSTU. A candidata a presidente pelo PSTU é a Vera Lúcia. Existe um partido de esquerda do bem-estar social, que é o PSOL. O PSOL, em linhas gerais, defende a democracia, defende o capitalismo, entretanto defende um compromisso do Estado com a redução das desigualdades sociais. E mais do que isso, o PSOL tem essa esquerda do bem-estar social e o PSOL tem um discurso de não compactuar com nenhum partido de direita, não fazer acordos, coalizões com partidos de direita. Então, nesse sentido, é um discurso de esquerda quase que isolada no campo da esquerda. Existe uma esquerda que a gente pode chamar de centro-esquerda, que é
também é uma esquerda que defende o bem-estar social, então defende o capitalismo, defende a democracia, defende o compromisso do Estado com o bem-estar social, com geração de emprego, renda, atendimento de demandas da sociedade, com a possibilidade de fazer coalizões com partidos de direita. A gente tem nessas eleições a candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, Marina Silva pela Rede, o PT com o Lula, Haddad, e um partido que eu não conheço muito, porque o candidato não vem aparecendo tanto em peças publicitárias nas redes, que é o PPL do filho do ex-presidente João Goulart, né, o João Goulart Filho. Na direita existem outros 3 campos, né, um campo de centro-direita, é uma direita que na Europa é conhecida com o nome de direita social-democrata ou a social-democracia, que defende basicamente as mesmas coisas da esquerda de centro, né? O capitalismo, a democracia, o compromisso do Estado com o bem-estar social, e considera a possibilidade de fazer coalizões com campos de esquerda. A diferença talvez entre o centro-direita e a centro-esquerda é que a centro-esquerda tem um compromisso maior em atender demandas do trabalhador, enquanto que os partidos de centro-direita têm um compromisso maior em atender demandas do empregador, vamos dizer assim. PSDB com Geraldo Alckmin, o MDB com Henrique Meirelles, Álvaro Dias do Podemos, né? São candidatos que estão nesse campo. Existe um partido que nessas eleições aparece com um discurso de ser novo, esse partido se chama inclusive Novo, né? E que defende ideias liberais ortodoxas, né? Então eu diria que é uma direita liberal, né? Defende uma ideia de um Estado que não tem compromisso com o bem-estar social, né? Um Estado que incentiva a iniciativa privada, né? Para desenvolver a economia e para garantir o próprio bem-estar. É uma direita que acredita que o sucesso do indivíduo é o que garante o bem-estar social. Então é o que representa a candidatura de João Amoedo. E existem 3 partidos que estão num campo de extrema-direita, né, que é o caso da Democracia Cristã, do famoso José Maria Emael, né, que sempre está nas campanhas, o PSL do Jair Bolsonaro e o Partido Patriota do Cabo Daciolo. O campo de extrema-direita acredita que é importante que o Estado proteja a sociedade civil contra 2 inimigos, basicamente. Existe um inimigo que é representado pelo movimento operário, pelas ideias socialistas, que podem representar uma perda de ganho do empregador, um perigo para o sucesso, para o lucro, para o empreendedorismo da iniciativa privada. Então o Estado tem o compromisso de desmobilizar qualquer tipo de ameaça ao empreendedorismo do capital, vamos dizer assim. E um outro inimigo são ideias que afrontam a moral cristã, né? Existe um engajamento do Estado no sentido de não fomentar, não alimentar discussões que são contrárias a um moralismo cristão. E além disso, além de um Estado forte contra esses 2 inimigos, ainda existe uma ideia de que o Estado deve se tornar mais forte do que a sociedade civil, né? Na relação Estado-sociedade civil, o que para os outros campos políticos a sociedade civil sempre é a mais forte na relação com o Estado. A sociedade civil decide e o Estado faz aquilo que a sociedade decidiu. O campo de extrema-direita inverte essa relação. O Estado sabe o que é melhor para a sociedade civil, e dentro dessas propostas de extrema-direita existe a ideia de colocar os militares na rua, acabar com a violência a partir de um efetivo militar maior, né? Então daria para fazer esse resumo. Não, bacana ter esse mapeamento aí para a gente também entender. Mas uma coisa que chama atenção, e também nós já comentávamos aqui, são muitas ideias sendo discutidas que talvez anteriormente em outras eleições não eram, que é a questão de ideologia de gênero, que é a questão, enfim, questões dessa natureza que a gente pode ampliar aí. Isso também é inédito nessa proporção, acredito eu. Também o Rodrigo tem a falar sobre isso. É algo que, de que forma pode influenciar numa eleição e também no processo eleitoral? Dá para analisar isso? Sim, eu tenho claro para mim que essas são as verdadeiras novas pautas. Isso sim, o eleitor deve prestar atenção no que os candidatos, e aí não só os candidatos a majoritária, mas os candidatos a proporcional, também têm afirmado os seus pensamentos, as suas posições em relação a isso, porque são os direitos novos
que necessitam ser olhados, ser tratados, na minha concepção, ser respeitados pelo Estado, e aí o Estado executivo, o Estado legislativo e o Estado judiciário, e que não compunham antes nenhuma, de forma mais intensa como é hoje, nenhuma das pautas, nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Então, para mim, efetivamente, essas são as novidades que nós temos que tratar efetivamente como realmente novo e que deve ter a atenção do eleitor. Se tu me perguntares quais são as questões fundamentais para o eleitorado se orientar hoje, é em relação a isso. O eleitorado que se diz cansado, como um momento da fala inicial do Matheus, ele diz que está cansado da política tradicional, a preocupação dele deve ser isso, com aquilo que efetivamente é novo e como aquelas pessoas que se apresentam então em mais um pleito se manifestam, se posicionam em relação a isso que efetivamente é novo. A questão da suscitação de Deus, por exemplo, isso é o que há de mais atrasado na política. Isso, todo mundo, se nós pegarmos os discursos, mesmo antes de 61, os candidatos, historicamente, vão dizer, graças a Deus. Enfim, qualquer debate, se nós formos pegar quantas vezes se cita Deus, isso é enorme a quantidade. Isso não é uma condição deste pleito, é uma condição histórica do Brasil, porque tem essa força originalmente católica e agora também com o impacto das novas religiões, sobretudo das religiões evangélicas. Então, essa pauta, para mim, é o que deve ter a atenção maior do eleitorado. Em relação ao esquema do professor Matheus, o esquema está bem posto, eu tenho algumas divergências de análise ideológica, programática e ideológica, mas o que eu acho que é importante anotar, Matheus, é que o teu esquema é um esquema mais acadêmico do que prático. Do ponto de vista da praxis política, sobretudo quando nós entramos naquele espectro do centro-esquerda e do centro-direita, há muita diferença. Existem algumas semelhanças, mas há muitas diferenças. E as semelhanças elas se dão principalmente por aquilo que o sistema político exige. E aí, sim, esse é o tema que, para além das outras pautas que eu referia antes, é aquele mais dramático, mais complexo, mais urgente e mais necessário que nós vamos ter que discutir, que é a necessidade de concepção de um novo modelo político para o país, onde esses vícios que criam os nossos muitos problemas, do qual a corrupção é apenas uma das faces, como que ele pode ser diferente e, então, diminuir as perspectivas de desvirtuamento. Uma das coisas que eu percebi, nos últimos dias nós tivemos aí entrevista no Jornal Nacional, né, que é um programa talvez ainda um dos mais populares aí do país, de candidatos, e muito se fala nessas questões ou de ideologia, de gênero, ou mesmo se fala muito em honestidade, em confiança, mas se fala muito pouco de programas, de estratégias econômicas, de propostas realmente. Ou seja, é mais ou menos isso que vocês citam aqui, né? Realmente, o que se discute realmente é em quem se deve acreditar, de quem ele gosta, esse não gosta de mulher, ele bate mulher, o outro acha que tem que matar bandido, enfim. Se discute muito esse tipo de tema e realmente estratégias, propostas econômicas, a gente percebe que pelo menos na grande mídia são abordados de uma forma bem reduzida. Vocês concordam com isso, professor? Existe um foco muito grande no perfil do candidato, na biografia do candidato, o que ele pode fazer, principalmente quando o candidato é para um cargo executivo, para as majoritárias. E o que o eleitor talvez devesse prestar mais atenção é que, independente do perfil do candidato, existe um campo político dentro do qual ele está e que, de algum modo, o modelo de Estado que se quer implantar, a relação do Estado com a sociedade civil que vai pautar a gestão, não foge muito da perspectiva daquele campo político. Existe uma prática política que o Rodrigo menciona que tem a ver com estratégias bastante maquiavélicas de composição de aliados, o que faz com que, independente de quem seja eleito, de qual campo, haverá a busca de aliados. E a busca de aliados faz com que aqueles partidos que são execrados pelo eleitor agora, e que por isso ele votou no outro candidato,
aquele partido pode estar no governo de quem você votou, porque um jogo político é bem maquiavélico. Eu vou fazer uma última pergunta, porque ela é necessária, mas o tempo nosso já estourou. Tem algum cuidado, doutor, que dê para destacar que o eleitor deve ter, ou até que candidatos aqui da região, a deputados, eles devem ter, para daqui a pouco não sofrerem nenhum tipo de punição? Dá para destacar pelo menos um ou dois deles? Tem como destacar algum que não é muito abordado, porque programas, espaços que abordam isso existem muitos na região e as pessoas podem pesquisar. Mas tem como destacar alguma coisa nesse sentido? Eu vou fazer dois destaques. Um em relação aos candidatos, que é algo que eu tenho observado na rua, né, transitando como qualquer cidadão, que é o tradicional uso dos adesivos. Ok. Né? Há muitos veículos, não muitos, mas há alguns veículos com adesivos nos vidros traseiros que são adesivos sólidos, não são microperfurados. Isso não só desobedece à legislação eleitoral, como desobedece o próprio Código de Trânsito brasileiro. Então, faço esse alerta aos telespectadores, os candidatos que eventualmente acompanharem o programa, isso está errado e há necessidade de correção, porque provavelmente vai começar a ter uma autuação pela própria Brigada Militar, pelos próprios agentes de trânsito, porque, como eu disse, não afeta só a questão eleitoral, mas a própria questão do Código de Trânsito. E em relação aos eleitores, as condutas vedadas são as mesmas, do que diz respeito aos eleitores, são as mesmas dos anos anteriores e são mais restritas, então, a questão do dia das eleições. Aquela questão da manifestação silenciosa, o que pode, o botão, a bandeira, desde que não tem. Isso não se alterou muito, então, em relação aos eleitores, é a mesma coisa. O que tem de novo para o eleitor, e o eleitor tem que ter essa consciência, é ter atenção às notícias e evitar ser instrumento de proliferação de mentiras, ou também chamadas de fake news. Eu prefiro dizer que as fake news nada mais são do que mentiras com uma outra face. Se é fake, não é news, né? Como se diz, né? Terminando o programa de hoje, agradecendo, poderíamos fazer 2 programas aqui, sem dúvida, assunto teria para isso, agradecendo os senhores por terem vindo até aqui. Voltamos na próxima semana com um novo Entre Linhas, com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.